Existe uma história antiga sobre um rei cujo povo estava preguiçoso e arrogante demais. Então esse rei resolveu dar uma lição ao povo. Ele colocou uma pedra enorme no meio da entrada principal, bloqueando totalmente a entrada daquela cidade. Seus súditos voltavam atrás quando se deparavam com aquele obstáculo. Na melhor das hipóteses, tentavam remover a pedra do caminho, mas sem muito empenho ou grande esforço. Todos acabavam desistindo muito rapidamente. Até que um dia um camponês solitário se aproximou daquela pedra. Ele insistiu, até tirar aquela pedra do lugar. Embaixo da pedra ele encontrou moedas de ouro e um bilhete daquele rei que dizia: "Os obstáculos no caminho é o caminho." Jamais se esqueça, dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade para te aperfeiçoar. Alguns obstáculos são evitáveis e devem ser evitados. Mas existem alguns obstáculos inevitáveis. E a questão que se impõe é: como você responde aos obstáculos que aparecem em sua vida? Cada obstáculo é único para cada um de nós, mas as reações muitas vezes são as mesmas. Alguns ficam congelados, frustrados, confusos ou com medo. Outros reagem com nervosismo, raiva e saem culpando a todos e a todos ao seu redor. Outros acabam desistindo. Por outro lado, ao longo da história sempre existiram pessoas que parecem ser indestrutíveis diante dos problemas e desafios. Elas não somente lutaram para superá-los, mas aprenderam a virar esses obstáculos de cabeça para baixo. O CEO da Intel, por exemplo, disse certa vez: "Empresas ruins são destruídas pelas crises. Boas empresas sobrevivem a elas. Grandes empresas se aprimoram com elas." E como podemos transpor ou vencer os obstáculos que surgem em nossas vidas? A resposta pode estar na prática dos ensinamentos do estoicismo. O estoicismo é uma escola filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza pela fidelidade ao conhecimento e pelo foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Segundo eles, não importa o que vamos enfrentar, nós sempre temos uma escolha: ficar bloqueados, retroceder ou passar por cima dos obstáculos? Independente de nossa ação, os obstáculos sempre serão uma oportunidade para testar a nós mesmos. Sempre será um teste e uma oportunidade. Para os estoicos, superar os obstáculos é uma disciplina composta por pelo menos 3 passos simples, mas muito importantes. São eles a percepção, a ação e a vontade. O primeiro passo, a percepção, é como vemos ou compreendemos o que acontece em nossa volta. Somos nós que decidimos o que esses acontecimentos vão significar para nós. Nossas percepções podem ser uma grande fonte de força ou também de fraqueza. O mais importante não é o que os obstáculos à nossa frente são, mas como nós o vemos, como reagimos a eles. Essa figura aqui ao lado, por exemplo, algumas pessoas podem ver um pato de barriga para cima, outros um coelho. Você vê o quê? As imagens, assim como os obstáculos, não têm um poder em si, mas são resultados de nossa projeção. Interpretamos conforme o nosso ponto de vista. Como disse Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de algum ponto. Nossa interpretação e reação determina se teremos ou não sucesso em superá-los. O rei Davi, quando jovem, olhou para o gigante Golias e viu uma grande oportunidade, enquanto toda a nação de Israel olhou para o mesmo gigante, cheios de temor e medo. Onde uma pessoa perde o controle de suas emoções, outra pessoa permanece calma e com a cabeça fria. Onde alguém vê uma crise sem saída, outra pode ver uma grande oportunidade. A maioria das pessoas é escrava de seus impulsos e instintos e jamais se questiona a respeito disso. Treinar a percepção significa ver com clareza as possibilidades em várias situações, sem pânico, sem raiva
e sem medo. Tudo que acontece, seja uma crise econômica ou uma tragédia pessoal, é uma chance para avançar. Mesmo que seja numa direção que até então não tinha passado pela nossa cabeça. O segundo passo para os estoicos é a ação. Ação é a disposição para agir, atividade, movimento. Ação é verbo. Mas aqui não é qualquer tipo de ação. É preciso também uma estratégia. Depois de desenvolver a percepção, o próximo passo para você superar os obstáculos é agir de forma direcionada. Lembram dos 300 soldados espartanos contra os persas? Segundo a história, os persas eram cerca de 250 mil soldados, mais ou menos. Com percepção apurada e motivação, os espartanos agiram sem medo. Epiteto, um filósofo estoico, disse certa vez o seguinte: não deixe que a força de uma impressão tire o seu equilíbrio quando ela se abater sobre você pela primeira vez. Diga apenas: espere um momento, deixe-me ver quem você é e o que representa. Deixe-me testá-la. Sartre tem um pensamento interessante sobre isso também. Lembram daquela frase famosa de Sartre? Não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. O terceiro e último passo dos estoicos é a vontade. Vontade é o nosso poder individual, que independe do que acontece no mundo exterior. É uma disposição. É o que me faz insistir apesar de. É sabido por todos nós que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, por exemplo, fez mais de 1000 testes até chegar a uma lâmpada funcional. Vejam bem, ele tentou 1 vez, 10 vezes, 100, 200 vezes e nada da lâmpada funcionar. Até que mais ou menos pela 1000ª vez, a lâmpada funcionou. Hoje, as lâmpadas que temos é graças a Thomas Edison e sua insistência. Esse passo que os estoicos já diziam há milhares de anos atrás. Grandes empreendedores já quebraram várias vezes na vida. A diferença é que eles não perderam a vontade por causa disso, insistiram. Sintetizando tudo isso, aprendemos com os estoicos a aperfeiçoar a nossa percepção. A percepção, como vimos, é um ponto de vista, é um modo de ver. E aprendemos também que existem sempre vários modos ou pontos de vista. Encontrando o ponto de vista melhor, cabe-nos agir a partir disso. Ter uma ação sábia e direcionada a partir de uma percepção apurada. Após isso, convém ter essa vontade que nos faz insistir até que a vitória, até que aquele obstáculo seja transposto. Não importa o tamanho ou a importância dos obstáculos, mas a nossa resposta em relação a eles. E o mais importante, cada obstáculo ou dificuldade servirá como possibilidade de nos aperfeiçoar durante o caminho. Como disse o grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra está lá, por você e para você. Pense nisso.